sobre licença maternidade. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o José Roberto Staliório. Tudo bem, José Roberto? Tudo bem, tudo bem. Consultor trabalhista e traz informações para a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, José, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, a critério até de curiosidade. O senhor compreende que se uma mulher, ela vai fazer uma entrevista de emprego e ela explica que ela se casou, já está casada há algum tempo, e daí eles perguntam se ela tem o sonho de ter filhos e ela fala que tem, que ela está se planejando para isso pode ser um empecilho para a contratação? Eu acho que sim, não sei em que grau que isso daí seria um empecilho, mas com certeza sim. Né? Por quê? Porque se você sabe que a mulher está prestes a tirar uma licença maternidade ou está propensa para isso, você sabe, você empresário sabe que você vai ter um problema. Né? Não só financeiro, como um problema da substituição. Esse é o maior problema hoje da licença maternidade hoje. São 4 meses, né, que você fica sem a pessoa. Obviamente, se for uma função de grande importância na empresa, você vai ter que substituir essa pessoa. Às vezes, treinar outra pessoa, né, se adaptar. Depois, quando você conseguiu treinar essa pessoa, aí volta a licença maternidade. Você não sabe se você manda aquela pessoa embora, se você manda a que estava em licença maternidade. Então, é um complicador. Não é um negócio do outro mundo, mas é um complicador, sim. Agora, José, como é que funciona hoje a licença maternidade? Hoje a licença maternidade, ela funciona, é uma licença remunerada, ou seja, um salário maternidade, né, que funciona por 120 dias. É o mesmo salário que a pessoa teria se estivesse trabalhando? É o mesmo salário que a pessoa teria, exatamente. Quem paga isso é a empresa? Não, quem paga isso é o INSS, mas de forma indireta. Então, vamos supor, na folha de pagamento, a empresa paga o salário maternidade. E na própria guia do INSS, que ocorre alguns dias depois, esse valor é abatido da guia de recolhimento da empresa. Então, quem vai pagar mesmo é a INSS. A empresa banca isso por alguns dias, que também isso não é nenhum desastre. Então, o principal problema não chega a ser financeiro para as empresas. Chega a ser toda essa questão da substituição que o senhor falou. Exatamente. Esse é o maior problema, muito maior. Pode ser uma muda de cabeça, porque daí você contrata alguém que de repente é bom. Aí você fica aí você fica com as duas funcionárias, com as duas competentes, talvez. Exatamente. Aí você faz o quê, né? Agora, essa licença, ela dura 4 meses, é isso? 4 meses. Por que em alguns casos dura 6? As empresas que podem fazer isso, é um brinde? Como é que funciona? Não. Aí nós estamos falando da nova lei de licença maternidade. Isso aí já é a nova lei? É a nova lei. A de 6 meses é a nova lei. Né? Funciona da seguinte maneira. O governo criou um programa chamado Empresa Cidadã. Então, se a empresa quiser aderir a este programa, então as funcionárias dele que tiverem necessidade vão passar a licença de 4 para 6 meses. Só que isto está confundindo um pouco a cabeça das mulheres, achando que todas as mulheres agora vão ter uma licença de 6 meses. Isso não é verdade. Não? Isso não é verdade. Como que eu sei se eu vou ter 4 ou 6 meses? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é empresa com lucro presumido e empresa com lucro real, porque é aí isso que vai fazer a diferença. É aí que está a diferença. Então vamos lá, explica pra gente. Então, vamos lá. Empresa de lucro real é a empresa que vai fazer o seguinte, no seu imposto de renda. Ela vai pegar todas as suas receitas, abater todas as suas despesas e vai gerar um lucro líquido. Certo. Em cima desse lucro líquido é que se vai calcular o imposto de renda. É mais ou menos que nem o imposto de renda pessoa física, que tem aquela declaração detalhada. Certo. Né? A gente sabe que na pessoa física isso já ocorre normalmente para quem tem valores maiores. E nas empresas é a mesma coisa. Quem opta pelo lucro real normalmente são as grandes corporações. Por quê? Porque é muito mais difícil apurar. Né? Você tem que ter um contador específico para isso, é muito mais complicado. Né? Então, as empresas também têm uma forma resumida, que é o chamado lucro presumido. O lucro presumido, o governo parte da premissa que você vai ter um lucro, tenha ou não tenha. E você não tem que fazer receitas e despesas, nada. Você paga em cima da receita. Certo. Né? Então você vai pegar, você faturou
100 mil reais, você tem um percentual em cima da receita. Não interessa se você teve lucro de fato ou não. Se teve lucro de fato ou não. Este tipo de imposto de renda vai atingir sempre a pequena empresa de porte pequeno, né? Empresa até de médio porte, né? Por quê? Porque é mais simples, é muito mais fácil de fazer, né? É claro que vai custar menos, talvez, né? Porque você não vai precisar contratar alguém, né? Para ver tudo. É menos visado pela fiscalização, é mais ou menos que nem o imposto de renda. Uhum. É menos visado pela fiscalização. Bom, entendido isso, entendeu assim, este programa Empresa Cidadã é só, exclusivamente para quem trabalha com lucro real. Descreve as tudo empresas. direitinho. Todas as empresas de pequeno porte que não trabalham com lucro real, que trabalham com lucro presumido, não podem aderir a esse programa. Isso é uma maioria. Mesmo que queira, ela não pode Mesmo aderir. que queira, ela não Porque pode. aí esses 2 meses a mais, quem paga é o INSS. É o INSS. Mas mesmo que ela queira aderir a esse programa, ela não pode. É um programa hoje, pode ser que a lei mude amanhã. Mas hoje ele é muito injusto por causa disso. É só para quem trabalha com lucro real. Então você já tirou aí uma grande parte das mulheres. Sem dúvida. Mulheres que trabalham em lojas de bairro, que trabalham em pequenas empresas. Exatamente. Dificilmente essa até pode. Eu conheço empresas de pequeno porte que fazem lucro real. E conheço empresas de grande porte que trabalham com lucro presumido, mas são exceções. Acontece, mas na prática são exceções. Não é assim, né? Na prática não é assim. A grande maioria é empresa pequena, lucro presumido. Empresa grande, lucro real. Então, todo esse pessoal de lucro presumido, né? Estão fora. A gente vê aí nos sites, na internet, as mulheres perguntando, posso inscrever a minha empresa? Posso? Uhum. Não. Se ela é lucro presumido, nem a própria empresa pode se inscrever. Não é uma escolha. A partir do momento que ela Não é uma escolha. Ela pode escolher ser lucro presumido ou lucro real. Essa é uma escolha dela. Isso daí é uma coisa que ela já escolheu. Agora, a partir daí, não tem o que ser feito. Não tem que ser feito. Agora, quem tem lucro real pode aderir ao programa. Também não é obrigatório. Obrigado. Então, peraí que eu vou ter que ir para o intervalo. Daqui a pouco o senhor vai explicar para nós. Então, a Empresa Cidadã é isso, né? O nome do programa. Empresa Cidadã. Empresa Cidadã vai ajudar algumas mulheres a terem 6 ao invés de 4 meses de licença maternidade. Quando a empresa opta por lucro real e não lucro presumido, tá certo? E também opta pela empresa cidadã. Daqui a pouco você vai explicar como é que é essa história. E a gente para por aqui. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco eu continuo conversando com o seu José, que está ajudando a gente a esclarecer as dúvidas sobre o assunto de hoje, que é a licença maternidade. Daqui a pouquinho tem sorteio. Vai se inscrevendo no telefone 0 operadora 11 3337 5869. Fique com as notícias do Jornal Toda Hora, que daqui a pouco eu tô de volta. Agora a gente continua batendo papo sobre licença maternidade com o José Roberto Stagliori, que está aqui nos nossos estúdios, e é consultor trabalhista. Seu José, o senhor tinha, recapitulando, explicado para nós sobre a empresa cidadã, que só pode participar desse programa para que a mulher tenha 6 ao invés de 4 meses de licença maternidade, as empresas que trabalham com lucro real. Só que ainda assim, a empresa tem que optar por isso? É assim que funciona? Sim. A empresa tem que escolher, tem que optar a participar desse projeto Empresa Cidadã. Uhum. Bom, qual a vantagem? O que o governo oferece de vantagem para essa empresa aderir a esse programa? Praticamente nada. Ela só devolve o dinheiro. Então, o que eu quero dizer? O incentivo é zero. Isso. Eu achei zero, não consegui entender de outra forma. O que vai acontecer? Nestes 2 meses, tá? Também a empresa paga. Só que não é como os 4 que ela recebe logo em seguida batendo da guia do INSS. Ela vai abater lá no outro ano, quando ela for declarar o imposto de renda. Para a empresa praticamente nem compensa? Então, para a empresa não compensa. Quer dizer, claro, estamos tirando o aspecto social da Lógico, sendo financeiramente objetivo, falando financeiramente, exatamente. Não tem grandes vantagens para a empresa. Então, mesmo nas de lucro real, eu acho que a adesão não vai ser assim enorme. Todas as empresas de lucro real vão aderir, exatamente. Não necessariamente. Então, pode falar. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa reação no mercado. Isso vale a partir de quando? Na realidade, já vale desde o ano passado. Você vê que tem muito pouco, por quê? Porque não está tendo adesão.
Agora, a gente falou sobre esse âmbito totalmente financeiro e tal. Mas se a gente for pensar na questão humana, é lógico que talvez algumas empresas pensem nas suas funcionárias, queiram deixar lá 2 meses a mais. Só que o senhor tocou num ponto que também é muito importante, que é, para a empresa, talvez também não compense profissionalmente. Além de ela não ter um incentivo financeiro, profissionalmente, ao invés de 4. Porque, por exemplo, se você contrata alguém para fazer um freela, sei lá, você contrata por 3, 4 meses, você vai ter que contratar por 6. Você vai estar pagando a mais de qualquer maneira. Exatamente. Então, não é verdade? Além do prejuízo financeiro, né, tem um prejuízo operacional. Então, é claro, a gente, olhando o lado social, que é muito mais importante, a amamentação materna até os 6 meses, ficar com os filhos, ninguém está discordando disso. É óbvio, seria maravilhoso para as mulheres. Só que a empresa, ela tem que ter uma visão também financeira. Né? Quer dizer, o salário dessas mulheres sai da empresa, o dos homens, o dos filhos e de todo mundo. Então, a empresa sempre se divide entre esses 2 aspectos, o social e o financeiro e o operacional. Quer dizer, se já é difícil hoje, operacionalmente, uma licença maternidade de 4 meses, a de 6 ainda vai ser complicadíssima. Sem dúvida. Vai ser muito complicado. Então a gente começa a se perguntar, será que com isso não está cerceando o mercado de trabalho das mulheres? Será que não pode ser um tiro no pé? Essa licença de maternidade de 6 meses? É muito complicado. Eu já vi na minha vida, né, há muitos anos atrás, um empresário para o qual eu trabalhei, que quando a mulher casava, ele demitia. Por quê? Era uma empresa de confecção, na sua grande maioria costureiras. Então ele tinha um universo dele, era de 70%, 80% da empresa de mulheres. E tinha mais de 500 funcionários. Quer dizer, você imagine, 300, 400 mulheres. Imagina o volume disso. O volume disso. Você imagina, sei lá, 20 mulheres entram em licença. Já imaginou o que faz uma pessoa dessas? O governo gosta, né, de lançar essas mágicas, né, esses grandes benefícios. Olha que presente, agora né, você vai poder ter 6 meses de licença maternidade. Normalmente de intuito eleitoreiros, né, e depois não vê as consequências que pode ter. Ou não quer ver, ou não analisa profundamente para enxergar as consequências. Com certeza vai haver uma diminuição no mercado de trabalho. Isso não tem dúvida que vai acontecer. Né? A gente tem olhado bastante, por exemplo, como é que funciona isso no resto do mundo. Como é que funciona isso no resto do mundo? Na verdade, a gente vê que na Europa, por exemplo, as licenças variam de 90 a 120 dias. Quer dizer, o Brasil, com os atuais 120 ou os antigos, vamos dizer aqui, já está no topo, já dá uma excelente licença maternidade. Na Europa é 90, 95, 100. A gente não está muito ruim, então. Não estamos muito ruim. Os Estados Unidos também dá cerca de 90 dias. Né? Tem países, né? Eu vi algumas reportagens sobre a Austrália, você vê, puxa, que maravilhoso. A Austrália dá 1 ano de licença maternidade. Só que ela dá 90 dias remunerado e o resto não remunerado. Quer dizer que você só tem a garantia que ficando 1 ano em casa você vai voltar para o trabalho. É a garantia que você tem. Exatamente. Você então, não tem um retorno financeiro. Também é um... Que é bacana, não deixa de ser bom. Por um lado é bom, mas por outro lado você vai ficar 1 ano sem uma funcionária na sua Agora, para a empresa. empresa também não vai funcionar isso muito bem? Claro que não. Porque as empresas, por exemplo, a gente for pensar nesses 4 meses, a empresa que remaneja, existem empresas que contratam e empresa que tenta remanejar. Para ela é muito interessante ficar bem melhor, ficar só 4 meses remanejando do que 6 meses, são 2 meses a mais. Sim. De qualquer forma não compensa para a empresa? Não. A gente vê países, por exemplo, a Alemanha, ela está hoje fazendo uma ampliação da licença maternidade dela, né, remunerada. Mas por quê? Porque a população lá está muito velha, eles estão precisando de incentivar o nascimento, a população jovem. Então, tem um fundamento. Né? Aqui no Brasil, acho que a população não está precisando aumentar, nós estamos precisando alimentar. Na China... José, o que é preciso? A mulher engravidou. Qual que é o primeiro passo? Bom, primeiro ela tem que avisar a empresa. Se a empresa tiver aderido ao projeto Empresa Cidadã, aí ela tem que avisar a empresa, né? Até 30 dias dos primeiros 120, ela tem prazo para avisar a empresa, pedir, né, fazer uma petição
dessa ampliação dos outros 60 dias. Certo. Aí ela já tem que avisar. Ela tem que avisar. Agora, eu queria que você explicasse para nós, algum documento é necessário? O que a mulher precisa fazer? Deve fazer um requerimento na empresa pedindo, né? Oficializando esse pedido, não verbal, obviamente. Agora, como é que funciona? A mulher ela não pode ser mandada embora nesse período, né? Explica pra gente. Veja, a licença, já durante a licença maternidade, ela não pode ser mandada embora. E essa licença, então, estendeu para 6 meses nessas situações. Ela tem ainda 1 mês de garantia, né? Você não pode mandá-la embora, a empresa não pode mandá-la embora, então, por 7 meses. 6 e mais 1 mês de estabilidade. 1 mês a mais. 1 mês a mais, uma estabilidade. Aliás, a gente já, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, o senhor acabou de falar uma coisa que me fez lembrar da última vez que o senhor veio, a gente não conseguiu falar tudo o que a gente gostaria de falar. Eu queria que, brevemente, a gente tem só 3 minutinhos, o senhor falasse sobre o novo aviso prévio. O que mudou, seu José? O novo aviso prévio, ele passou a ser temporal também, né? Ele não é mais pontual, que é o aviso de 30 dias. Agora não. Agora, depende de quanto tempo o funcionário tem na empresa, o aviso dele é crescente. Então, se ele tem, quando ele completa 2 anos na empresa, em vez de 30, passa a ser 33. Aí, de ano em ano, cada ano que ele completa, mais 3. Até, no máximo, de 90 dias. Que é o máximo. Que é o máximo, que seria quando ele tivesse 21 anos de casa. Que infelizmente hoje acontece, ou felizmente acontece pouco, né? Pouco, né? Já não mais com tanta frequência. No caso da mulher também, que for mandada embora, às vezes depois que o bebê nasce, ela volta, só podem mandar embora 1 mês depois. E tem que cumprir. Esse novo aviso é válido a partir de quando? Esse novo aviso é válido a partir do começo desse ano aqui, a partir de janeiro. Já está valendo agora. Nesse aviso tem também uma coisa muito mal esclarecida, né? O que é? Quando se fala nesse aviso, esta nova lei, ela tem 2 linhas só. Né? Ela só diz, o aviso, então, vai ser proporcional de 3 em 3 anos e tal, conforme a lei anterior. Então, ela não aclara detalhes. Então, vejam, na lei anterior, sem pensar nisso, nos 30 dias, tanto a empresa tem que indenizar 30 dias ou pedir que o funcionário cumpra, como a recíproca também é verdadeira. Quando o funcionário pede demissão, que ele vai também cumprir 30 dias ou pagar também o aviso de 30 dias. Então, nesse caso, os 3 dias vão entrar também? Claro. A lei não falou nada sobre isso, ela só falou que aumentou, não diz nada. Então, se a lei anterior era 30, a outra vai ter. Então, se tiver um funcionário que tem 39 dias, se ele for mandado embora, ele vai ser indenizado em 39. Mas se ele pedir demissão, ele também vai ter o 39. Não saiu nenhum esclarecimento a mais sobre isso do Ministério do Trabalho. Agora as empresas vão atrás de saber direitinho como é que isso vai funcionar e o funcionário também, né? Infelizmente eu tenho que encerrar, seu José, mas muito obrigada, viu? Foi um prazer receber o senhor aqui. Quem quiser entrar em contato, anote aí, telefone 0 operadora 11 2226 3600, 2226-3600 e o site é o www.infocomp.com.br, www.infocomp.com.br. Mais uma vez, muito obrigada, seu José. Uma boa tarde. Boa tarde.